bem-vindos, bem-vindas ao nosso Facebook Católicos em Dublin, aqui da nossa querida comunidade brasileira em Dublin. A gente já saúda todos vocês que estão já participando com a gente, aqueles que já estão se juntando a nós nesta manhã para mais um momento de oração, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, nesta quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. Jesus disse aos discípulos: Eu vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançareis? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vô-lo fazem, que graça alcançareis? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos hoje, o Frei Severino fez ontem já uma introdução com vocês, nós temos aquilo que é chamado na teologia bíblica do Sermão da Planície. Se em Mateus nós temos o famoso Sermão da Montanha, que ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, nós já estudamos, eu me lembro que lá atrás, quando iniciamos a leitura do Sermão da Montanha em Mateus, eu me lembro que fizemos um programa falando, uma catequese sobre o Sermão da Montanha, que ocupa dos capítulos 5 ao capítulo 7 de São Mateus. Hoje nós temos o Sermão da Planície, que é justamente um paralelo do Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas. Porém, em Lucas, este sermão de Jesus, que é equivalente àquele sermão da montanha, ele ocorre numa planície. E ele é muito mais breve
do que aquele de Mateus. Se Mateus ele ocupa 3 capítulos inteiros, aqui em Lucas ele vai ocupar apenas cerca de 30 versículos no capítulo 6. Então ele está contido todo dentro do capítulo 6 de Lucas, é muito mais breve, ele vai dos versículos 17 a 49 do Evangelho de Lucas. Começa com as bem-aventuranças que nós tivemos ontem na liturgia e com os ais também. Mesmo as bem-aventuranças, Lucas resume e coloca os ais, e depois ele vai fazer um resumo do ensinamento de Jesus. Por que há esta diferença? Em Mateus ele é colocado na montanha, em Lucas na planície. Veja, eu me lembro que lá atrás nós dizíamos isso quando estudamos o Sermão da Montanha, eu falava isso. A montanha em Mateus, ele muito mais do que um lugar geográfico, ele é um lugar teológico. Mateus situa este discurso de Jesus sobre a montanha, justamente porque Mateus apresenta Jesus à sua comunidade e aos seus interlocutores como sendo o novo Moisés. Jesus é, no Evangelho de Mateus, o Moisés verdadeiro, aquele que leva a cumprimento tudo aquilo que Moisés prefigurou, tudo aquilo que Moisés representou, tudo aquilo que Moisés transmitiu como ensinamento se cumpre na pessoa de Jesus, e Jesus ele atualiza o ensinamento de Moisés. Esta é a mensagem de Mateus no seu Sermão da Montanha. E Mateus, escrevendo para um público de cristãos vindos do judaísmo, então ele utiliza muita coisa do Antigo Testamento, portanto muita coisa da lei mosaica. Lucas ele vai resumir este sermão de Jesus, porque ele vai justamente pegar aquilo que mais importava, aquilo que era de fato mais importante para a sua comunidade. E nós percebemos que tanto Mateus quanto Lucas vão focar em algo muito importante, que é a superação, e aí a gente vê que de fato é algo nuclear, é algo essencial da mensagem de Jesus, porque aparece tanto no discurso de Jesus em Mateus quanto em Lucas, e este tema é justamente o tema da misericórdia. Especialmente para Lucas, o tema da misericórdia, ele é muito caro. Veja, se para Mateus este dar a outra face, este perdão, é algo que vai para plenificar a lei, é algo que vai para superar a lei antiga. Lucas apresenta a misericórdia e a necessidade do perdão porque é algo que justamente vem do coração de Deus. E é este Deus que Lucas apresenta no seu Evangelho. Então, nós vamos chegar ao ponto alto deste convite de Lucas à misericórdia, a sermos misericordiosos, lá no capítulo 15, quando mais adiante nós vamos ver que Jesus conta 3 parábolas sobre a misericórdia. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo ou do pai misericordioso, cujo quadro, a pintura de Rembrandt, tem uma cópia aqui atrás de mim, fazendo parte do nosso cenário. Então, a misericórdia, meus irmãos, é um tema fundamental para a vida cristã. Não existe vida cristã sem misericórdia. Reparem que misericórdia, a palavra misericórdia, que é tão falada nestes 12 versículos que nós temos hoje diante de nós no Evangelho, a palavra misericórdia, se nós observarmos ali a estrutura da palavra, ela vem miseri, miséria,
fragilidade. Corde, coração. Então, misericórdia é colocar o coração nas misérias, é colocar o coração na fragilidade. Então, minha gente, reparem que só há misericórdia onde há fragilidade. Só há misericórdia onde existe o erro. Só há misericórdia onde há a ofensa. A misericórdia, portanto, é uma resposta a uma situação de dificuldade. Não existiria a necessidade de misericórdia, não se falaria em misericórdia na Bíblia, no ensinamento de Jesus, no magistério da igreja, se não houvesse o pecado, se não houvesse a fragilidade. Se todos nós fôssemos perfeitos, se todos nós fôssemos imaculados, se todos nós fôssemos como Deus, não teria a necessidade da misericórdia. Porque não haveria erro, não haveria pecado, não haveria fragilidade. No entanto, se existe misericórdia, é porque existe dificuldades de relacionamentos, dificuldade de lidar com as pessoas. E certamente o tema da misericórdia é um dos temas mais espinhosos, é um dos ensinamentos mais duros de Jesus para a nossa compreensão. Porque desde que o homem é homem, desde que o mundo existe e que o ser humano está na face da terra, há pecado, há erro, há fragilidade, há incompreensão, há ofensas. Então, desde sempre, as relações acabam sendo machucadas e acabam sendo feridas. E por isso, o ensinamento de Jesus sobre a misericórdia. E se pegarmos desde o Antigo Testamento, meus irmãos, nós vamos vendo que esta visão de Deus vai se evoluindo. Lá atrás, no Antigo Testamento, ainda nós vemos que a compreensão das pessoas era de que o ideal era retribuir o mal com o mal. Depois veio o olho por olho, dente por dente, que vinha abrandar um pouco a pena. Depois vêm os profetas, como Oséias, por exemplo, dizendo que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. E aí vem Jesus, que vira isso de ponta cabeça e vai dizer: se o seu irmão te ofender, se o seu irmão te der um tapa na face, vira também a outra. Parece um absurdo. Mas é que, meus irmãos, Jesus ele vem para colocar no meio de nós não a lógica mundana, não a lógica dos homens, não a lógica do sistema, mas a lógica de Deus. E a lógica de Deus é diferente, porque nós sabemos que a lógica de Deus é a salvação, a lógica de Deus é o amor, a lógica de Deus é a cura dos corações, é a cura do ser humano por inteiro. Por isso nós precisamos mergulhar nesta escola do coração de Jesus, nesta escola do coração do Pai, para podermos experimentar a misericórdia. Quando Jesus diz: se o teu irmão te der um tapa na face, vira também a outra. Jesus aqui não quer que a gente seja tolo, não quer que a gente seja
bobinho dos outros, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus, ele está nos instruindo, nosso Senhor está nos corrigindo, está nos moldando para sermos mais parecidos com Ele. Nosso Senhor está dizendo, olha, quando alguém te ofende, não revide naquele momento. Porque a ofensa nunca é a decisão mais sábia. Aquela pessoa que te ofendeu, ela ainda não se descobriu como pessoa. Ela ainda não descobriu. Ela ainda não está pronta. E nenhum de nós estamos prontos. Por isso, nós temos na vida momentos em que também ofendemos os outros. Então, o que Jesus está dizendo é: nenhuma resposta é sábia, nenhuma resposta vai ser a melhor quando nós somos pegos de surpresa e quando vamos dar a resposta de imediato. Porque quando tudo está problemático ou quando tudo está eufórico, ou seja, então nem 8 nem 80, a resposta vai ser a melhor. A resposta mais sábia. A resposta mais honesta, mais responsável, vai ser aquela resposta que damos após maturar o nosso pensamento, após maturar as nossas emoções, os nossos sentimentos, após raciocinarmos. Aí nós vamos conseguir chegar, após rezarmos também. Porque só aí, só com a ajuda de Deus, com a ajuda da razão, é só aí que vamos conseguir chegar à melhor forma de reagir a uma ofensa, a um mal-entendido, a uma discussão, a um roubo, a uma calúnia. Então, meus irmãos, este é o convite que nosso Senhor deixa neste evangelho de hoje. E ele vai dizer: não esperem recompensa, não façam as coisas para esperar recompensa. Às vezes, e é muito comum, quem nunca se pegou com esta reflexão: puxa, mas eu fiz tanto para aquela pessoa, mas eu amei tanto aquela pessoa, mas eu considerava tanto aquela pessoa, aí ela vem e me puxa o tapete desta forma. Ou então, eu gosto tanto daquela pessoa e ela não me retribui. É assim que me trata, eu faço tanto para aquela pessoa e é isso que recebo, ou não recebo nada. Jesus nos instrui. Este é o pensamento do mundo. Não deve ser o pensamento de nós cristãos, porque Jesus vai instruir e vai dizer: quem age na base da troca são os maus. Até os maus amam aqueles que os amam. Até os pecadores, Jesus diz, vai ser assim. Até os pecadores emprestam àqueles que eles sabem que vão devolver. E nós vemos isso muito claramente, por exemplo, na política, não é? Os políticos recebem promessas, por exemplo, de empresas, de grupos durante a campanha. E aí, quando são eleitos, tem que retribuir aquilo. E aí vem a corrupção para retribuir aquilo que receberam de apoio na campanha eleitoral, por exemplo. Então, esta é a estratégia, é o modus operandi dos maus do mundo.
Mas não pode ser assim entre nós cristãos. Qual deve ser a regra do cristão? A regra de ouro está contida aí no Evangelho de hoje. Faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você, mas sem esperar receber em troca. Simplesmente porque é bom. O que é que nós esperamos receber na vida? Aquilo que é bom. Nós não queremos receber o mal. Então, façamos aos outros exatamente como se estivéssemos fazendo a nós. A nós. Este é o convite de nosso Senhor. E Lucas vai colocar no final do seu evangelho um ensinamento de Jesus muito interessante e que é fundamental e que é o coração do evangelho de hoje. Ele vai dizer: sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Ou ele vai dizer, é isso mesmo, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Em Mateus, a recomendação de Jesus é diferente um pouco. Ele vai dizer, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Lucas não usa a palavra perfeição. Lucas usa a palavra misericórdia. Sede misericordiosos. Por quê? Porque Mateus estava escrevendo o seu evangelho para uma comunidade que vinha da tradição das leis, como nós dizíamos, da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento. Então, aquela necessidade da perfeição, de cumprir a lei à risca. E Jesus vai dizer, a verdadeira perfeição é ser como o Pai. E é por isso que em Mateus, Jesus também ensina esta necessidade do perdão e da misericórdia. Então Jesus diz, sede perfeitos, ou seja, superem a lei. Se a lei diz isso, eu digo aquilo, ou seja, eu digo além da lei. Não cumpram a lei de forma rasa, como fazem os fariseus para serem vistos, mas cumpram a lei na sua plenitude, na perfeição, como o Pai é perfeito. Lucas ele vai dizer, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, meus irmãos, Lucas está dizendo à sua comunidade qual a verdadeira perfeição? É a misericórdia. Qual é a grande perfeição de Deus? Qual é o grande marco que nos mostra, que nos garante que Deus é todo perfeito, é todo santo, só Ele é o 3 vezes santo, é a misericórdia. O Papa Francisco deu uma entrevista que virou um livro logo no começo do seu pontificado, que dizia, o título do livro é O Nome de Deus é Misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. Então, meus irmãos, o convite para nós é justamente esse. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então, esta é a vocação do cristão. É ter um coração como o coração do Pai. Deste Pai que acolhe o Filho. Deste Pai que acolhe a todos. Ainda que seja difícil, não é fácil para o coração do pai, certamente, ver um filho que o ofendeu, ver um filho que esqueceu dele, do pai. No entanto, o pai sabe, o pai ama, e o pai sabe que para restaurar o filho, que para curar o filho, só existe um remédio, que é a misericórdia. Meus irmãos, não há outro remédio para um coração ferido. Não existe outro remédio, só a misericórdia de Deus. Não existe outro remédio. Então, que nós possamos entrar nesta escola de Jesus, para que nós possamos, então, ser mais fiéis ao projeto de Jesus
ao projeto do Pai. E assim possamos, então, curar as nossas relações, curar os relacionamentos feridos, para que possamos dar uma outra chance às pessoas, para que possamos dar uma outra resposta ao mundo, para que possamos testemunhar que somos discípulos de Jesus, filhos do Pai misericordioso. E assim o Evangelho conclui: quando nós chegarmos no encontro com o Pai, no encontro face a face, nós seremos julgados com a mesma medida em que nós julgamos os outros. Como é que julgamos? Com misericórdia? Ou com arrogância? Ou com prepotência? Como é que julgamos? Esta é a reflexão que precisamos levar para hoje. Não nos esqueçamos nunca. Deus sempre une. Deus sempre atrai. Deus sempre estabelece laços. E que a nossa misericórdia não seja qualquer misericórdia. A misericórdia do Pai é esta que diz o Evangelho. É uma medida boa, uma medida generosa, calcada, sacudida, ou seja, amassada para caber mais ainda. Assim nós poderemos ser um pouco mais fiéis à proposta do Pai, à proposta de Jesus, o Filho do Pai misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.